Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías capítulo 22. Oráculo do Vale da Visão. Que tens, pois, para subir em multidão aos terraços, cidade ruidosa, cidade turbulenta, cidade alegre? Teus mortos não foram transpassados pela espada, nem mortos em combate. Todos os teus chefes escaparam e fugiram para longe. Teus bravos foram feitos prisioneiros, sem que tiveste estirado o arco. Por isso eu digo, não me olheis, deixai-me derramar lágrimas amargas. Não procureis consolar-me da ruína de meu povo, porque este é um dia de derrota, de esmagamento e de confusão, enviado pelo Senhor, Deus dos exércitos. No vale da visão, abalam a muralha e gritam para a montanha. Elamitas, toma sua aljava, cavaleiros nas suas montarias. Kir, prepara o seu escudo. Teus belos vales estão atravancados de carros. Os cavaleiros postam-se às tuas portas. Tirou-se o véu de Judá. Nesse dia, voltais os olhos para o arsenal do palácio da floresta. Olhais as brechas da cidade de Davi, as vedes que elas são numerosas. Acumulais as águas da piscina inferior. Examinais as casas de Jerusalém e as demolis para consolidar a muralha. Cavais um reservatório entre os dois muros para as águas da piscina velha. Mas não olhais para aquele que quis estas coisas, e não vedes aqueles que as preparou já de há muito. O Senhor Deus dos exércitos vos convida neste dia a chorar e dar brados de pesar, a rasgar a cabeça e a cingir o cilício. Eis que tudo se destina à alegria e ao prazer. Matam bois, degolam carneiros, comem carne e bebem vinho. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porém o Senhor dos exércitos revelou-me: jamais este crime será perdoado sem que sejais mortos. Oráculo do Senhor Deus dos exércitos. Contra Sobina, prefeito do palácio, eis o que diz o Senhor Deus dos exércitos. Vai ter com este ministro, que cava para si um sepulcro em lugar elevado, que talha para si uma morada na rocha. Que propriedade tens aqui, que parentes tens nela, para ousares cavar-te nela um sepulcro? Eis que o Senhor te lança com a força. O grande homem arremessa-te rolando, lançando-te como uma bola para uma terra vasta em todo sentido. E lá que morrerás, lá será a tua famosa tumba, ó vergonha da casa de teu Senhor. Eu te deporei de teu cargo e te arrancarei do teu posto. Naquele dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias. Eu o revestirei com a tua túnica e cingirei com o teu cinto e lhe transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Eu fixarei como prego em lugar firme. Ele será um trono de honra para a casa de meu pai. Dele estarão pendentes todos os membros da sua família, os ramos principais e os ramos menores, toda espécie de vasos, desde os corpos até os jarros. Porém, um belo dia, diz o Senhor dos exércitos, o prego fincado em lugar firme cederá, se arrancará e cairá, e toda a carga que ele sustentava será feita em pedaços. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Forte demais essas palavras de Isaías, né? Muito forte. Então, esse capítulo 22, vamos entender o que está dizendo. O vale da visão refere-se à cidade de Jerusalém, onde o próprio Deus se revelou. Jerusalém será atacada, a não ser que o povo de Deus se voltasse para ele. Em vez disso, empregaram todos os meios possíveis de proteção e não lhe pediram ajuda. Preferiram confiar em sua engenhosidade, em suas armas, até em seus vizinhos pagãos, como está em 2 Crônicas, capítulo 32, que descreve o cerco de Jerusalém. Então, nós podemos ver o que o homem é capaz, né? Bem, Isaías prevenira o povo, mas como não se arrependeram, sofreram o castigo divino. Por se importar com eles, Isaías condoeu-se com a punição e por eles lamentou. Às vezes as pessoas de quem gostamos ignoram a nossa intenção de ajudá-las a passar pelo sofrimento do qual desejávamos poupá-las. Nestas ocasiões, afligimos-nos por causa de nossa preocupação. Deus espera que nos envolvamos com os nossos semelhantes, e isso às vezes pode fazer-nos compartilhar o seu sofrimento. Elão e Quir estavam sob o domínio de Assírio. Todo o exército assírio, inclusive os reinos vassalos, juntaram-se para o ataque a Jerusalém. Os líderes fizeram o possível a fim de preparar-se para a guerra. Conseguiram armas, inspecionaram as muralhas e armazenaram água em um reservatório. Mas todo o seu esforço foi inútil, porque não pediram ajuda a Deus. Muitas vezes adotamos medidas em que, embora adequadas, na verdade não são suficientes para fornecer o auxílio de que necessitamos. Devemos conseguir armas e inspecionar as muralhas, porém precisamos que Deus nos dirija os esforços. O povo disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, porque havia perdido toda a esperança, atacados por todos os lados. Deveria ter se arrependido, mas em lugar disso preferiram festejar. A raiz do problema era que Judá não confiava no poder de Deus ou em suas promessas. A gente vai ver isso no versículo, aliás, no 56, versículo 12, e 1 Coríntios 15, 32. Hoje ainda vemos pessoas vivendo sem esperança. Existem algumas reações muito comuns à falta de esperança, o desânimo e até mesmo o desespero, a autocomiseração, mas não devemos agir como se não tivéssemos mais esperança. Ao enfrentar dificuldades, a melhor reação será confiar em Deus e em sua promessa. Sebna, um oficial funcionário do alto nível da corte, era tão materialista quanto os demais habitantes de Jerusalém. Ele pode ter pertencido ao grupo que estava a favor de uma aliança com os estrangeiros e que ignorava as advertências de Isaías. O Senhor revelou que Sebna perdera sua posição e seria substituído por Eliaquim, como está no 22:20. Eliaquim seria um prego firmemente fixado na terra, 22:23. Infelizmente, esse também caíra, como está no 22:25. Então, nós estamos olhando para pessoas limitadas, pessoas que confiam sua vida num caminho que não tem uma segurança nenhuma, não tem esperança. Por isso, é preferível
viver um caminho de morte do que da vida, né? Eles preferem o caminho da destruição do que o caminho da construção em Deus. Hoje também, no dia 2 de dezembro, nós estamos nesta primeira semana do Advento, nos preparando para o nosso Natal. Hoje é quinta-feira e hoje nós vamos ter a graça de continuar meditando Isaías 26, de 1 a 6, e também o Salmo 118, bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Em algumas Bíblias pode ser o Salmo 117. O Evangelho é o Mateus 7, de 21 e o 24 a 27. E a meditação dessas leituras hoje, esta passagem do Evangelho de Mateus, faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus ensina o pleno cumprimento da lei de Moisés. Para Jesus, a fidelidade a Deus não é demonstrada pelo conhecimento da lei, mas sim pelo pleno cumprimento, isto é, na vivência concreta e prática da lei a serviço da vida. Espera-se uma coerência entre o que se diz e a prática, dizer e fazer. Palavra e fato em hebraico são sinônimos. É isso que significa o termo dabar. A palavra é estreitamente ligada aos fatos. Seja vosso sim, seja vosso não. O que passa disso vem do maligno, Mateus 5,37. No entanto, dizer ou falar é muito fácil, mas as palavras que se diz são menos importantes do que aquilo que é feito, ou seja, as boas intenções são necessárias, porém são inúteis se elas não se transformam em atitudes concretas. A pessoa não é julgada por aquilo que diz, mas por aquilo que faz, como já ensinava São Bernardo de Claraval. De boas intenções o caminho do inferno está cheio. Belas palavras de nada valem se não se traduzem em gestos concretos. Senhor, Senhor, na Bíblia, a dupla repetição de um nome é sempre um chamado especial, um forte chamado de atenção. No rodapé da Bíblia hebraica diz que sempre que Deus fala repetindo, o nome é um sinal de afeição por aquela pessoa. Ocorre sempre em momentos especiais. Veja, Abraão, Abraão, Gênesis 22, 11. Moisés, Moisés, Êxodo 3, 4. Samuel, Samuel, 1 Samuel 3, 4. Simeão, Simeão, Lucas 22, 66. Marta, Marta, Lucas 10, 41. Saulo, Saulo, Atos 9, 4. Da mesma forma, quando nos dirigimos a Deus e repetimos 2 vezes seu nome, isto é importante, porém não pode ser algo falso, somente por belas palavras, mas fruto de uma vida coerente. É bom recordar que a Bíblia nos pede para não usarmos o nome de Deus em vão, Êxodo 27. Portanto, não podemos invocar o seu nome se não for de coração sincero. Fazer a vontade do Pai, esta expressão é muito importante no Evangelho de Mateus, onde ocorre 3 vezes, né? Mateus 7, 21, 12, 50, 21, 31. É isso que Jesus faz, realizar a vontade do Pai. É na oração do Pai Nosso. Jesus pede ao Pai, seja feito a tua vontade. Mateus 6, 10. Construir a casa, Jesus dá o exemplo da casa bem construída. É inútil ter um ótimo projeto de uma casa. É preciso construir a casa. Porém, Jesus indica 2 maneiras de construir a casa: sobre a rocha ou sobre a areia. A casa construída sobre a rocha resiste aos infortúnios, aos temporais. Ao contrário, a casa construída sobre a areia desmorona diante das ameaças de ventos fortes, das tempestades, da mesma forma como a casa é a nossa fé. Se ela é fundada sobre a rocha firme, que é a palavra de Deus, ela resiste aos problemas, às crises, às dificuldades enfrentadas na vida. A invocação do nome do Senhor é uma grande prova de fé, porém pouco efeito tem diante de Deus se não vier acompanhada de outras palavras de fé, isto é, de boas obras.
A psicologia ensina que as crianças seguem muito os exemplos, mais os exemplos do que palavras dos pais. Ou seja, o exemplo que os pais dão, também a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. E a melhor maneira de demonstrar a nossa fé é através de gestos e ações concretas e da prática do amor com nossos irmãos. Este período do Advento é um tempo oportuno para nos prepararmos para o nascimento de Jesus. Assim como a casa deve ser construída sobre a rocha firme, nossa vida também deve ser construída sobre o fundamento, que é Jesus Cristo, revestido com boas obras. É disso que Deus quer, é isso que Deus quer de nós. Que nós tenhamos uma decisão de um povo inteligente, um povo que reza, um povo que não mede esforço, para se preparar todos os dias para esse encontro definitivo com o Senhor. Se nós realmente entendemos que a nossa vida ela é forjada, ela é construída com o sangue do Cordeiro, com o amor de Deus, nós não ficamos comendo a miséria oferecida pelo demônio, esse espírito de miséria e de limitação. Que hoje, nesta quinta-feira, você pode sonhar grande, possa ampliar a tenda do teu ser para amar o Senhor de todo o teu coração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.